Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série que veio tirar todas as suas dúvidas que cogita a carreira de tribunais. Lembrando sempre que existe uma sequência deste e nós estamos agora falando das carreiras e atribuições que você pode vir a desenvolver como servidor e também o que você pode vir a estudar em função do entendimento dessas atribuições, porque muitas delas estão lá no Código de Processo Civil, tá? Inclusive, eu sou professora de Processo Civil, meu nome é Carla Barreto e espero que tudo aqui seja muito útil e esclarecedor para você. Nesse vídeo, a gente escolheu os temas da informatização do processo, cujos diplomas legais já eu repasso com você, mas atualmente tem criado muita importância, tendo sido cobrado até em editais, as leis, a resolução do CNJ e os artigos do Código de Processo Civil que regulamentam essa informatização, e também os diversos atos que você pode praticar como servidor e os expedientes, que são os nomes técnicos que a gente dá para os documentos que você elabora, como um mandado para o oficial de justiça fazer a entrega, que inclusive é o meu cargo no TJCE, então falo com um pouco da experiência desse cargo no que eu interajo com a secretaria e, claro, do meu cargo também. Vou repassar algumas coisas para vocês do que eu vivencio. Então, basicamente, informatização do processo e a confecção de diversos atos, a juntada e a movimentação do processo vai ser o tema desse vídeo, tá? Então, vamos aqui. Só repassando para que você já saiba quais são os diplomas e os tópicos, lembrando, esse é o segundo de 3 grandes tópicos que eu escolhi para falar das atribuições do servidor de tribunal. Então, na prática eletrônica dos atos processuais, eu comentarei rapidamente a Lei 11.419 de 2006, a Resolução 185 do CNJ e esses artigos 193 a 199 estão no Código de Processo Civil. E comentar rapidamente sobre os atos processuais, o que diz o princípio da instrumentalidade das formas, os atos processuais de comunicação e assim por diante, tá? Vindo aqui comigo, eu quero que a gente lembre que a informatização do processo tem algo de uma repercussão muito mais prática e interessante. Os advogados agradecem com certeza, porque antes eles ficavam muito limitados aos horários de funcionamento da vara para protocolar, para ir lá entregar um determinado documento de suma importância e que hoje está lá na Lei 11.419 explicando que o ato ele pode ser praticado dentro das 24 horas de que aquele dia é composto. Então, isso facilita demais a vida deles no sentido de protocolar, assim como a de servidores. E é como eu digo, a minha vivência como oficiala, e eu até tirei algumas fotos da minha secretaria, que é interior, que é normalmente onde muitos servidores iniciam a carreira, ainda não pôde ter a informatização plena do processo, então nós temos um verdadeiro acervo ligeiramente mofado, mas é isso aí. E temos que saber lidar com isso e ser extremamente organizados, porque quando você tem uma pilha de papel físico que pode se perder, se rasgar, cair café, é um pouquinho mais complicado. Então a informatização está vindo aí para ajudar e vamos todos rezar que chegue o mais rápido possível no interior. Então, voltando, né? De todas essas benesses, há também a publicidade maior dos atos, do processo, cidadãos hoje podem olhar com mais facilidade, torna tudo mais célere, economia de papel e assim por diante são aspectos importantes que você deve conhecer. E claro, volto a reforçar, ao ler a Lei 11.419, que ela é relativamente curta, salvo engano são uns 30 artigos e é de leitura obrigatória porque muitos editais vêm cobrando. Essa resolução 185 do CNJ já não é tão recorrente, mas a título de curiosidade, se você tiver assim de bobeira, vai lá dar uma olhada, porque tem aspectos interessantes que a gente às vezes não se toca, de que uma coisa é um processo que nasce eletronicamente de um processo que vem a ser digitalizado. Porque é algo que pode ser feito pelos tribunais, esse multirão de pegar aquele processo físico e digitalizar, para se livrar daquele calhamaço de papel, sabe? Então a resolução vem explicar isso, que só porque ainda não foi instalado um sistema de processo eletrônico, não se impede de digitalizar. E além de diário da Justiça Eletrônica, publicizar os atos de diversas formas, você enviar e-mail, malote para uma comarca de uma comarca para outra, tudo isso torna o trabalho bem mais célere e efetivo. Então, tudo isso você vai vendo ao longo desses diplomas e, claro, o Código de Processo Civil, que foi o último que veio disciplinar, trouxe mais umas regras principiológicas, dizendo que tudo tem que ser pautado em autenticidade máxima, que você tem que garantir que aquele documento seja autêntico através de uma senha, o Sistema Brasileiro de Chaves, que aí a pessoa tem que comparecer, presencialmente criar a senha dela, tudo para garantir que não tenha nenhuma fraude no sistema e também garantir o acesso, vamos pensar nisso, nas pessoas que ainda não têm os recursos para se digitalizar. São todos esses aspectos gerais que você vai vendo ao longo desses diplomas de que eu falei, focando indispensável no CPC, artigos 193 a 199 e nessa Lei 11.419 que não é tão longa, tá bom? Aí, encerrados isso, torcendo para que você venha trabalhar mais e mais com processo eletrônico, eu vou agora comentar mesmo o que é até a minha matéria,
que são os atos processuais em geral e os atos de comunicação processual que você venha a confeccionar. Sobre os atos processuais, um artigo que é indispensável e um princípio que é obrigação de todos que são servidores, inclusive, e isso eu sempre reforço, pode parecer uma matéria avançada, pode parecer complexo, mas você no exercício da sua função, travando bom diálogo com advogados, até mesmo com o seu magistrado, que normalmente ele admite esse acesso, você pode atingir outros postos no seu local de trabalho, como até mesmo a chefia da secretaria. Então, o conhecimento mais profundo dessas coisas vai te colocar numa posição melhor de trabalho. Então, não pensa que pode ser em vão. Tudo, se for estudado e você assimilar, vai te garantir melhor condições de trabalho. E aí? Os atos processuais, via de regra, pelo artigo 188, eles independem de forma prévia, porque eles são um instrumento que visam a uma finalidade. Você não pode engessar um ato sempre num determinado formato, por exemplo, os de comunicação, principalmente de intimação. E isso no meu trabalho eu vejo demais. Que se eu não consigo confeccionar a tempo um mandado selado, ou não consigo nem confeccionar o mandado, mas eu faço uma ligação para o advogado da parte que também não deu tempo de ser intimado pelo DJ, que é o Diário de Justiça. Mas eu faço uma ligação e a parte comparece, não pode se pedir a invalidade do ato porque não foi observado uma formalidade toda. Nesse ponto, o Código de Processo Civil prevê essa instrumentalidade de que, salvo casos excepcionais em que a lei preveja essa forma, o ato reputa-se válido se ele atingiu a finalidade pretendida. Então, não há uma forma pré-definida e engessada dos atos processuais. Esse é o princípio da instrumentalidade das formas, que é onde você, como servidor, já vai ter um pouco de malemolência para fazer o seu trabalho de forma mais eficaz do que burocrática, certo? E aí, quanto aos atos de comunicação propriamente ditos, eu te antecipo certos atos processuais, que são os expedientes, que são os documentos que você confecciona, desde cartas com aviso de recebimento para os correios realizarem certos atos, eu agradeceria muito se fossem mais, porque às vezes há coisas em que não é necessário o comparecimento do oficial de justiça, que, de novo, no meu cargo, exige que eu vá lá, dotada de fé pública, e faça uma certidão de tudo aquilo quanto eu vi, e que em certos casos é até interessante, porque você pega uma pessoa na mentira. Existem situações de que a pessoa ela pode pedir a exoneração da pensão alimentícia. O pai, muitas vezes, a pessoa que está ali pagando uma pensão, mas ela acha que a criança, o filho, já chegou a uma idade que está se sustentando. E houve um caso em que eu fui procurar essa pessoa, que era a parte ré, que estava recebendo ainda a pensão, e quando eu chego ela não está, por quê? Está trabalhando. E aí eu achei muito interessante, porque através da minha certidão eu pude circunstanciar que a pessoa trabalhava e dar ao juiz mais respaldo para julgar, porque eu tenho a fé pública de ir lá, ver que a pessoa está trabalhando, que confirma que talvez ela não precise de uma pensão alimentícia, certo? Então, o trabalho do oficialato tem essa peculiaridade da fé pública, e é por isso que muitas vezes se exige a presença de um servidor que tem essa fé pública de afirmar um determinado fato. Só que nem sempre é preciso que um servidor de fé pública vá lá praticar o ato, que às vezes é só mesmo que se entregue a cópia da sentença para que a parte fique intimada, convocar para uma audiência no caso do advogado pode ser feito pelo Diário de Justiça, que basta ele receber às vezes eletronicamente, mas já outros atos, como justamente a citação, que é o ato inicial do processo, precisa do oficial que vai com um mandado. E confeccionar um mandado exige a assinatura do juiz, que nesse ponto todos os atos praticamente vão exigir, algumas é possível ser do diretor, vai com um selo, vai com as cópias, vai com um monte de coisas que o oficial vai lá se deslocar, realizar aquele ato. E aí o mandado, inclusive no momento em que é confeccionado, tem que ser feito com muito cuidado pelo servidor, porque ele precisa olhar direitinho o que foi que o juiz determinou, e isso aconteceu de novo no meu trabalho, que eu tive que conversar com uma colega, por quê? Na busca e apreensão de veículos, pela lei, salvo engano é a 911, que você pode recolher o bem da pessoa que não está pagando as parcelas do carro, e depois você cita ela e pronto. No processo você se resolve com o seu advogado, mas o carro é da financiadora, é do banco. Então o mandado ele é de busca, apreensão e citação. E aí a minha colega lá da vara confeccionou um de citação, e aí, ao que tudo indicava, só depois eu buscava e apreendia o carro. Aí ela vai fugir com esse carro, a pessoa. Então é melhor fazer como manda e mande que eu apreenda e busque o carro. Porque um bom advogado civil, que eu pratiquei um ato que vai além do que está escrito lá no mandado, ele tem realmente nesse ponto condições de anular o ato. Então todos esses expedientes têm que ser confeccionados pensando em tudo, principalmente quando a gente vê a finalidade do ato.
E note, não é uma formalidade, é uma burocracia plena, mas é o que é que aquele ato visa e a estratégia por trás dele. E para arrematar, falando mesmo dos atos de comunicação, que foi o que eu falei de poder ser primeiro por carta ou por mandado do oficial de justiça, ou ainda fazer um edital, ou fazer a minuta para mandar para o DJ, quando você for estudar, isso é tema de estudo, a diferença principal entre a citação, a carta precatória, a intimação, você vai ter que entender qual a finalidade de comunicação de cada ato. E isso no exercício da sua função é muito importante, por exemplo, na hora de fazer um mandado de intimação para um mandado de citação. Muitas vezes eu pego um mandado de citação e vejo que ele está muito fininho. E aí eu pergunto à pessoa, cadê a inicial? Por quê? Para a citação, que é o primeiro ato de comunicação com o réu, ele tem que ter, via de regra, a petição junto. Então, se você confecciona uma citação, você tem que levar junto a petição do autor. Se é só uma intimação, e aí a pessoa também junta desnecessariamente, aí já não é mais o caso. Saber cada ato que você está praticando e os documentos que vão junto dele vão ser de suma importância para o seu trabalho, para economizar papel e para ajudar o oficial de justiça. E uma última coisa, que aí é onde entra também o tópico que eu falo, e a gente vai abordar isso num vídeo, de você, antes de confeccionar todos os seus atos, ter que entender por que passos o processo passou. E no meu trabalho, infelizmente, tem sido recorrente às vezes em que a pessoa não leu com calma que eu, por exemplo, já fui a um determinado local intimar uma pessoa e ela se mudou. Eu fui intimá-la para uma audiência, aí a audiência não aconteceu, a audiência é adiada, e aí manda que eu intime a pessoa de novo. Só que não leram na minha certidão que ela tinha se mudado, e aí nem providenciaram o endereço novo, nem desistiram daquela determinada testemunha. Então, eu vou ter que, de novo, pedir para lerem a minha certidão, ou eu tento de novo, porque às vezes nem eu lembro que eu já fui. Então, perceba que toda essa logística, esse cuidado de entender o processo é fundamental para uma melhor eficácia, tá bom? Da função jurisdicional. De novo, reforço que dos poucos artigos dessa vez que eu falei, dos diplomas legais quanto à informatização do processo, e aí se você puder, são artigos mais extensos, mas por volta do 240 você já tem o início dos atos de comunicação, com citação, depois leia sobre cartas precatórias, que já são cartas assinadas pelo juiz mesmo, não necessariamente pelos correios, mas por malote, é diferente das cartas por AR dos correios. As cartas precatórias são atos de que uma das partes mora, ou uma testemunha mora fora da comarca, de onde fica o juiz, vai ter que ser praticado o ato por carta precatória. O mandado de intimação, no caso, as intimações, tudo isso a partir do artigo 240, atos de comunicação processual. Então, lá para você também dar essa estudada e reforçar. Mas espero, novamente, que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você entenda melhor como vai ser o exercício das suas funções e, de quebra, dar uma estudadinha e ficar mais preparado, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo.